Eu sou Carolina Kawamura Haddad, oncologista clínica com foco em oncologia torácica e estou acompanhando a ASCO 2020, o maior congresso de oncologia clínica do mundo, que este ano está acontecendo de forma virtual. Eu vou comentar sobre o estudo ADAURA, que foi apresentado em sessão plenária. Esse estudo avaliou o papel do osimertinib como tratamento adjuvante em câncer de pulmão não pequenas células com mutação do EGFR, em estadios 1B a 3A, de acordo com a 7ª edição. Classicamente, a quimioterapia adjuvante baseada em cisplatina é o padrão ouro em pacientes submetidos à cirurgia com intuito curativo, com benefício de sobrevida global em termos absolutos da ordem de 5% nos estadios 2 e 3. No estadio 1B, especialmente com tumores maiores do que 4 centímetros, a recomendação de quimioterapia adjuvante é opcional na maioria das diretrizes. Infelizmente, a taxa de recorrência de câncer de pulmão é bastante elevada, mesmo nos estadios mais iniciais. No estadio 1B, por exemplo, 45% dos pacientes recorrem em 5 anos. No estadio 2, são 62%. E no estadio 3, até 76%. O ADAURA é um estudo de fase 3, duplo cego, que incluiu pacientes submetidos à ressecção cirúrgica completa do tumor com margens negativas e com confirmação histológica de câncer de pulmão não pequenas células, não escamoso e portadores de mutações do EGFR, as mutações clássicas, ou seja, deleção do 19 ou L858R. O tempo entre a cirurgia e a randomização dos pacientes que não receberam a quimioterapia adjuvante deveria ser de até 10 semanas. Para aqueles que receberam quimioterapia adjuvante pós-operatória, esse tempo não poderia passar de 26 semanas. Os pacientes realizaram um controle com tomografias após a cirurgia e o estadiamento com ressonância de crânio foi mandatório. Foram randomizados 682 pacientes, na proporção de 1:1, para receberem no braço experimental o osimertinib, um inibidor de tirosina quinase do EGFR de terceira geração, por até 3 anos, e o braço controle recebeu o placebo. Vale lembrar que os pacientes poderiam ter recebido quimioterapia adjuvante à base de platina após a cirurgia e antes da randomização. O desfecho primário do estudo foi sobrevida livre de doença, ou disease-free survival, avaliada pelo investigador nos estadios 2 e 3A. Esse estudo foi desenhado para a superioridade do braço experimental, assumindo um hazard ratio para disease-free survival de 0,70. Os desfechos secundários dos estudos foram sobrevida livre de doença na população global, ou seja, incluindo os estadios 1B até 3A, e também outros endpoints foram o disease-free survival em 2, 3, 4 e 5 anos, sobrevida global e os aspectos relacionados à segurança e a qualidade de vida. Por recomendação do comitê independente, o estudo foi unblinded, ou seja, teve suspenso o seu cegamento devido a sinais de eficácia. Portanto, esta apresentação é resultado de uma análise interina não pré-planejada após a ocorrência deste evento. Nesse momento, todos os pacientes haviam sido seguidos por pelo menos 1 ano e esse aspecto da suspensão do cegamento eventualmente pode atrapalhar ou interferir na avaliação dos dados de eficácia, como, por exemplo, de sobrevida global. Quanto às características basais, ambos os braços do estudo foram bem equilibrados, idade mediana de 64 e 62 anos, uma predominância do sexo feminino, maioria de não fumantes e cerca de 2/3 da população do estudo eram asiáticos. Quanto aos tipos de mutação do EGFR, 55% deleção do 19 e 45% eram mutação no exon 21 L858R. 55 a 56% dos pacientes receberam quimioterapia adjuvante antes da randomização. Quanto aos resultados, nesse estudo, o endpoint primário foi atingido. Houve um aumento de sobrevida livre de doença nos estadios 2 e 3A, com um impressionante hazard ratio de 0,17, com P menor do que 0,0001, estatisticamente significativo, com mediana não atingida no grupo do osimertinib versus 20,4 meses no grupo que recebeu o placebo. A taxa de sobrevida livre de doença em 1 ano foi de 97% para o osimertinib
Em 2 anos, 90%, em 3 anos, 80%, versus apenas 28% no grupo do placebo. O braço placebo nesse estudo teve uma performance de acordo com os controles históricos. Quanto aos desfechos secundários, observou-se também um aumento do disease-free survival para a população global, ou seja, incluindo o estádio 1B, além do 2 e o 3A, e o hazard ratio nessa situação foi de 0,21. Na análise de subgrupo, nenhuma característica se destacou. A magnitude do benefício foi muito semelhante entre eles, inclusive nos grupos que receberam quimioterapia e no subgrupo que não recebeu quimioterapia adjuvante previamente. Quanto à sobrevida global frente aos pouquíssimos eventos ocorridos até o momento, o grau de maturidade ainda é bastante baixo, apenas 5%, e ainda não podemos tirar qualquer tipo de conclusão em relação a este desfecho. Nesse estudo, o tempo mediano de exposição ao osimertinib foi de 22 meses. Em relação ao perfil de segurança, observou-se uma incidência de eventos adversos de 97% no braço do osimertinib versus 89% no placebo. Os eventos de CRAL 3 ou maior foram 20% versus 14%, respectivamente, sem nenhuma morte no braço do osimertinib. Quanto aos eventos que levaram à descontinuação do osimertinib, eles corresponderam a 11%, e aqueles que levaram à redução de dose, 7%. O mais comum foi diarreia, que ocorreu em 46% dos pacientes, sendo a maioria de graus 1 e 2, e somente 2% de grau 3 e 4. A paroníquia ocorreu em 25%, mas apenas 1% de grau 3 e 4, e 24% dos pacientes apresentaram a xerostomia. O evento adverso de pneumonite ocorreu em 3% dos pacientes e foram de graus 1 a 2. 7% apresentaram prolongamento do intervalo QT. Os aspectos relacionados a perfil de recorrência, terapias subsequentes no grupo que recorreu e os aspectos de qualidade de vida ainda não foram apresentados. A conclusão dos autores do estudo foi que o osimertinib é a primeira terapia adjuvante, terapia-alvo, a demonstrar um aumento estatística e clinicamente significativo em pacientes com mutação do EGFR. Ele foi capaz de reduzir o risco de recorrência em 83% dos casos e a magnitude do benefício foi semelhante tanto para o subgrupo que recebeu quimioterapia adjuvante quanto para o grupo que não recebeu. O perfil de segurança foi adequado e já é conhecido de todos nós, e eu diria que, particularmente, eu fiquei bastante impressionada e entusiasmada com esse hazard ratio de 0,17 para disease-free survival, principalmente numa doença agressiva como câncer de pulmão, que classicamente está associada a taxas de recorrência tão elevadas, mesmo nos estadios mais iniciais. Embora no estudo de adjuvância a principal pergunta é a taxa de cura que o tratamento pode oferecer, as curvas de disease-free survival do ADAURA aumentaram a expectativa em relação ao potencial de curabilidade dessa nova estratégia. Mas a interpretação desses dados requer bastante cautela. Será que essa droga realmente é capaz de erradicar a doença micrometastática de modo a impactar de fato na história natural da doença? Há muitas questões em aberto, em relação ao padrão de recorrência, em relação aos mecanismos de resistência nos pacientes que recorrem, como que a gente vai manejar esses casos nas linhas subsequentes e, especialmente, o que vai acontecer com a curva de disease-free survival com um segmento mais longo quando o medicamento for suspenso no período que eles completarem os 3 anos de tratamento. Um outro ponto de preocupação diz respeito ao perfil de toxicidade, que, embora seja conhecido e de graus leves, podem representar um desafio no cenário de tratamentos prolongados, nesse caso, de até 3 anos. Por exemplo, conviver com diarreia leve, grau 2, por 3 anos, pode ter um impacto significativo para alguns pacientes. Uma preocupação altamente relevante diz respeito a custo e acesso. Mas certamente o estudo ADAURA representa um importante marco na história do tratamento adjuvante de câncer de pulmão e trouxe uma grande esperança para os pacientes EGFR positivos. A comunidade da oncologia torácica ficou bastante entusiasmada com esses resultados e, a partir de agora, esse aspecto, com certeza, vai fazer parte da discussão da adjuvância.